e a gente vai ver algumas diferenças sobre isso. É isso? Eu trago aí essa imagem para vocês, não é isso? E que é da Praça do Hospício de Nossa Senhora de Piedade, na Bahia, local onde 4 participantes da conjuração foram enforcados em 1798. Né? Tem a gravura aí. E quem será que foi enforcado? A gente viu que na Conjuração Mineira apenas um, que foi Tiradentes, que mais interessante era que era o mais pobre, né, de todos. Foi o único que foi condenado. Estão lembrados? Vamos ver o que foi essa Conjuração Baiana e qual a diferença dela para a Mineira. A Conjuração Baiana ocorreu em 1798, na Bahia, né? Também denominada como Revolta dos Alfaiates, uma vez que seus líderes exerciam esse ofício, quer dizer, o alfaiate que fazia roupas naquela época, né? Foi um movimento de caráter emancipacionista ocorrido no acaso do século XVIII, né? Então capital da Bahia, no estado da Bahia, diferentemente da Inconfidência Mineira, que se reveste de caráter popular, né? Então, para a Conjuração Mineira vai ser um movimento de caráter popular. Então vai ser a população que vai ter mais acesso. A gente viu que na Conjuração Mineira poucas pessoas participaram e eram pessoas da classe média, vamos dizer assim, pessoas que estudadas, que a gente costuma dizer, né? Diferente da Conjuração Baiana. Eu trago aí para vocês duas imagens, né? Essa de cima é a Praça de Piedade, aquela que a gente já falou, e essa embaixo aqui seria a Revolução dos Cavaleiros da Luz, discutindo o fim da opressão colonial. E vamos ver o que essas imagens têm a ver com a nossa aula de hoje. Para compreender a deflagração do movimento, devemos reportar a transferência da capital para o Rio de Janeiro. Por quê? Quando a família real chega no Brasil, elas transferem a capital, que era a Bahia, para o Rio de Janeiro. Com tal mudança, Salvador passou a ser a antiga capital, sofreu com perda dos privilégios e a redução dos seus recursos destinados à cidade. Somado a tal fator, o aumento dos impostos e exigências coloniais vieram a piorar sensivelmente as condições de vida da população local. Aí a gente vê mais uma vez esses altos impostos que a gente viu também lá na semana passada, né? A população pobre sofria com o aumento dos custos de vida, com a escassez de alimentos e com o preconceito racial. As agitações eram constantes e entre 1797 a 1798 ocorreram vários saques aos armazéns de comércio em Salvador, e até os escravos que levavam carne para o general comandante foram assaltados. A população faminta roubava carne e farinha. Início de 1798, a forca, símbolo do poder colonial, foi incendiada. O descontentamento crescia também nos quartéis, onde incidentes envolvendo soldados e oficiais tornavam-se frequentes. Havia, portanto, nesse clima tenso, condições favoráveis para a circulação de ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa. Quais as ideias que a Conjuração Baiana vai trazer aí? Os revoltosos pregavam a liberação dos escravos, né? A instauração de um governo igualitário, onde as pessoas fossem vistas de acordo com a capacidade e merecimento individual, além da instalação de uma república na Bahia e da liberdade de comércio, e o aumento dos salários dos soldados. Tais ideias eram divulgadas sobretudo pelos escritos do soldado Luiz Gonzaga das Virgens e panfletos de Cipriano Barata, médico e filósofo. Quer dizer, a gente vê aí duas classes, né? Isso, a força armada, né? Os policiais, e a questão do médico aí. Então a gente vai ter duas classes sociais lutando aí por essa independência da... A revolta. Em 12 de agosto de 1798, o movimento precipitou-se quando alguns de seus membros, distribuindo os panfletos na porta das igrejas, colocando-os nas esquinas da cidade, alertaram as autoridades, que de pronto reagiram, detendo-os, tal como a Conjuração Mineira. Interrogados, acabaram delatando todos os demais envolvidos. Quer dizer,
Essa atividade errada, né, de chamar a população foi que barrou e freou essa Revolução Baiana. Né? E os panfletos que eles entregavam nas portas das igrejas e nas esquinas dizia assim: Animai-vos, povo baense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Forte, né? Quem eram esses líderes da Conjuração Baiana? Entre os líderes do movimento destacaram-se os alfaiates João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira, este com apenas 18 anos de idade, então ele era bastante novo, né? Mas já tinha ideais revolucionários. Além dos soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, que a gente já falou no slide anterior. Queria que vocês acompanhassem aí comigo. As ruas de Salvador foram tomadas pelos revolucionários Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas, que iniciaram a panfletagem como forma de obter mais apoio popular e incitar a rebelião. Os panfletos defendiam pequenos textos e palavras de ordem, com base naqueles que as autoridades coloniais chamavam de abomináveis princípios franceses. A revolta dos alfaiates, foi fortemente influenciada pela fase popular da Revolução Francesa. Aí eu trago a imagem, né? Da esquerda para a direita. Lucas Danta, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. A repressão, como ocorreu? A violenta repressão metropolitana conseguiu estagnar o movimento, parar, né? Que apenas iniciava-se detendo e torturando os primeiros suspeitos. Governava a Bahia nessa época, de entre 1788 a 1801, Dom Fernando José de Portugal e Castro, que encarregou o coronel Alexandre Teodônio de Souza de surpreender os revoltosos. Com as delações, os principais líderes foram presos e um movimento que não chegou a se concretizar foi totalmente desarticulado, igual ao movimento mineiro. Ele nem chegou de fato, ser colocado todas as ideias em práticas contra a coroa portuguesa. Durante a fase de repressão, centenas de pessoas foram denunciadas, dentre eles militares, clérigos, que seria a igreja, né, funcionários públicos e pessoas de todas as classes sociais. Destas, 49 foram detidas, a maioria tendo procurado abijular a sua participação, buscando demonstrar inocência, quer dizer, eles queriam ser inocentes, eles queriam ser absolvidos desse crime contra a coroa portuguesa. Após o processo de julgamento, os mais pobres, como Manuel Faustino e João de Deus do Nascimento, Luiz Gonzaga e Lucas Dantas, foram condenados à morte por enforcamento, sendo executados no Largo da Piedade no dia 8 de novembro de 1799, que é aquela primeira imagem que a gente começa essa aula. Outros como Cipriano Barata, o tenente e o professor Francisco Muniz foram absolvidos. Os pobres Inácio da Silva Pimentel, Romão Pinheiro, José Félix, Inácio Pires, Manuel José e Luiz de França Pires foram acusados de envolvimento grave, recebendo uma pena de prisão perpétua ou decretado eles irem para a África, né? Já os elementos pertencentes à loja maçônica Cavaleiros da Luz foram absolvidos, deixando claro que a pena pela condenação correspondia à condição socioeconômica e à origem racial dos condenados. A extrema dureza na condenação aos mais pobres e que eram negros, é interessante a gente falar, né, e mulato, é atribuída ao temor de que se repetissem no Brasil as rebeliões de negros e mulatos, que na mesma época atingiam as Antilhas. As Antilhas também eram colônia de Portugal. Então a gente percebe que quem foi condenado era negro e pobre na Conjuração Baiana. Né? Conclusão: a Conjuração Baiana não conseguiu atingir seus objetivos, mas podemos demonstrar através dela que naquela época a população já buscava
já buscava tornar-se uma sociedade justa e ter seus direitos de cidadão. Então a gente pensar aqui, desde 1798, aquela população já clamava por igualdade social, igualdade de direito e melhores condições de vida. E a gente pensar que até hoje aqui no Brasil a gente está lutando por esses ideais. A gente evoluiu muita coisa, mas tem muita coisa para a gente evoluir, tá bom? Qualquer dúvida, estarei no privado, mando o nome completo de vocês e a série. E a turma, perdão. Um abraço, gente, até mais.